Estou esperando me conectar aqui. O YouTube. É? É. Muito bem, a nossa Conexão em Pauta, segunda edição, e a gente trazendo aqui o nosso quadro Precisamos Falar Sobre Isso. A saúde mental da mulher que se torna mãe é a nossa temática de hoje, viu, gente? Em todo o mundo, os problemas de saúde mental materna são considerados um grande desafio para a saúde pública. E apesar disso, o tema ainda é amplamente ignorado, tanto na atenção ao pré-natal como no pós-parto. Olha, não existe maneira certa ou errada de se sentir quando uma mulher descobre que está grávida. As reações e emoções variam de acordo com as experiências individuais e com o momento particular de cada uma. A saúde mental da mulher que se torna mãe, esse é o tema de hoje do nosso quadro Precisamos Falar Sobre Isso. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos mais uma vez no estúdio da Conexão FM 106.5 a psicóloga Amanda Ribeiro, proprietária também aí do Instituto Mental Health. Mais uma vez, boa tarde, Amanda. Boa tarde, Cris. Boa tarde aos ouvintes. Tema super necessário hoje, não só para quem é mãe. Então, Isso. Todo mundo que convive com a mãe, com uma mãe, obviamente todos nós convivemos com alguém que é mãe, precisa ouvir as palavras de hoje para entender com mais empatia esse lugar, né? Que é um lugar tão bonito, é um lugar tão maravilhoso, mas é um lugar que traz ali algumas angústias, algumas questões que todos nós precisamos saber respeitar, acolher e lidar com isso. Então esse é um tema muito interessante e aí no pós-Dia das Mães, né? Isso, exatamente, pensar né? um pouco sobre esse assunto. Exatamente. Gente, lembrando que você pode acessar aí o nosso YouTube, pode acessar o nosso Facebook e o nosso Instagram, @Conexão FM 106.5, para estar acompanhando, né, o nosso quadro Precisamos Falar Sobre Isso. Antes da gente começar, como foi o Dia das Mães? Foi maravilhoso, meu segundo Dia das Mães. Exato, né? Isso, né? por isso que eu perguntei. Ah, eu amo É demais emocionante. ser mãe. Eu quero ter um monte de filho, Cris. Certo, bacana. eu acho que é um presente. Ser mãe é um presente. Sim. Então é muito bom, né? Foi tudo maravilhoso. Ótimo. Amanda, então vamos dar início aqui. Lembrando que você pode interagir com a gente também, viu, gente? Você pode participar aqui pelo nosso WhatsApp, 379-9199-1065. Se der pra gente responder aqui, né, em tempo real, a gente faz isso. Nós vamos repassar aqui a sua dúvida, a sua pergunta para a psicóloga Amanda. Ou então a gente pode responder depois, né, Amanda? Com certeza. O que muda na saúde mental da mulher quando se torna mãe? Pois é, antes mesmo da gente pensar sobre o que muda quando ela se torna mãe, a gente tem que sempre levar em consideração que a mulher, ela é mais propícia, né, a desenvolver alguns transtornos mentais. Então ela está mais em vulnerabilidade emocional. E por várias questões, como a gente já conversou aqui, por questões hormonais, por questões sociais. Então, automaticamente, quando vem a maternidade, a mulher é um pouco mais, não gosto dessa palavra, mas acho que ela é um pouco mais vulnerável no sentido da saúde mental. E aí, o que muda na saúde mental de uma mulher que se torna mãe? Já muda lá no início, quando ela decide engravidar. Quando uma mulher tem a possibilidade ali de planejar uma gravidez, ali já tem grandes mudanças. Já começa uma ansiedade pelo processo de tentativa de gravidez, que muitas das vezes o homem não vai viver com toda essa intensidade. Já inicia ali um sentimento, às vezes, até de frustração, porque eu não estou conseguindo engravidar, porque ou algum momento se houve uma perda gestacional, existe ali uma dor muito significativa, um luto que ninguém vai acessar, o tanto que a mulher acessa essas dores. E ali começa um grande processo, que a gente fala que é um processo muito bonito, de morte em vida. A mulher sem mãe,
ela vai deixar de existir e vai nascer uma nova mulher. Esse processo é um processo que traz angústia, traz desconforto, traz ansiedade e que raramente a gente consegue compreender. A gente consegue acolher essa mulher e falar, olha, tá tudo bem sentir medo. Ah, mas ela deveria estar feliz, ela deveria estar sentindo amor por esse bebê. Mas muitas das vezes essa alegria, esse amor está sendo um pouco abafado por essa angústia, esse medo, essa ansiedade. Além do que, o que mais muda na vida de uma mulher que se torna mãe é a questão do acúmulo de tarefas. Então ela passa a acumular um monte de tarefa que, vamos pensar, a vida dela era muito mais tranquila, de uma hora para outra ela tem que cuidar de tudo e ainda de um bebê. Eu falo que um bebê é como se fosse uma empresa para cuidar, de tanta demanda, né? E na psicologia a gente fala, né, tem uma expressão que é o filho pertence à mãe. O pai, ele entra na relação para realmente fazer a parte dele, mas quem ali, vamos dizer, entre aspas, é a dona do filho é a mãe. Então, grande parte das tarefas ali está na mulher. E esse grau de sobrecarga vai trazer, sim, possivelmente um estresse, uma ansiedade, uma angústia. E fora, né, Cris, os milhões de hormônios que a mulher passa, assim, só para você ter uma ideia, demora quase 2 anos para a mulher ter uma regulação hormonal pós-parto. Então é muito tempo ainda que ela passa tentando se organizar ali no pós-parto. Então muda muita coisa, né? Muda muita coisa. Mas olha, tudo isso que muda também pode trazer para a mulher uma força muito grande, né? Pode trazer para ela a questão da resiliência, onde ela se torna mais forte. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu nem sabia que eu dava conta de tanta coisa. Verdade, né? Amanda, como o sentimento de culpa influencia a saúde mental das mães? E aí nasce uma mãe, nasce o quê? Uma culpa, né? Tem culpa com tudo. Culpa porque ficou com febre, culpa porque o filho do fulano de tal tá engatinhando primeiro que o seu, culpa porque o filho caiu, culpa porque teve que deixar na escola, culpa porque teve que começar a trabalhar. E a culpa, se não manejada, ela pode até virar um processo depressivo, né? Onde eu me coloco inferior às outras pessoas. Então a mulher, ela precisa ter muito cuidado com esse sentimento e se isso estiver passando dos limites, procurar uma ajuda para ela saber administrar essa culpa que ela sente. Porque é natural sentir culpa, a ideia de que eu tive um filho, então eu tenho que ficar aqui com ele enquanto ele for criança, enquanto eu achar que eu devo ficar aqui com ele. Mas o filho tem vida própria, o filho tem que ir, o filho vai trazer pra gente imprevistos e a gente não controla tudo, nós somos um ser humano imperfeito, que está ali tentando criar uma criança. Então, diante disso, tem que ter um manejo bem saudável com essa culpa, porque senão pode virar ali um processo depressivo, um processo de ansiedade importante. Certo, certo. Como equilibrar várias funções, né, e se manter emocionalmente bem? Né? Como? Alguém tem esse manual de instruções em casa, né? Exato. Não é o como do dizer assim, existe um manual perfeito, existe uma regra perfeita de como é que você vai fazer para que tudo fique lindo e maravilhoso na sua vida. Assim, não existe. Existe o como para a sua realidade de vida. Então hoje eu quero fazer um chamamento para toda mulher que é mãe e para toda pessoa que vive com uma mãe, né? É um momento de parar, olhar para a sua vida e pensar como que eu posso reorganizar essas coisas para que fique mais leve para mim. O que eu posso delegar? O que eu posso pedir ajuda? Porque pedir ajuda não é fraqueza. É lidar com a sua própria vulnerabilidade. De dizer, olha, nisso daqui eu sou frágil e se você me ajudar eu me tornarei mais forte. Quando a mulher acessa esse nível de consciência, a maternidade fica muito mais leve. Sabe que tem mulheres, Cris, que não aceitam, por exemplo, ninguém fazer o bebê dormir. Só ela pode fazer o bebê dormir. Tudo bem, né, ali no início, nos 3 primeiros meses isso acontecer, mas para sempre, você para sempre vai ter que fazer o neném dormir? Você não pode delegar isso um dia e descansar um pouco mais cedo? Você não pode pedir para sua rede de apoio ficar um pouco com seu filho para que você possa descansar numa tarde? Eu não posso, se eu fizer isso eu sou a pior mãe do mundo. Então, como é dentro da sua realidade, o que você está abraçando que é demais?
O que você está fazendo que poderia ser delegado a outro? Use a rede de apoio. Mãe sem rede de apoio é uma mãe extremamente exausta, é uma mãe que está correndo o risco ali de desenvolver algum adoecimento mental. Porque a maternidade, se vivida sozinha, solitária, ela é extremamente pesada, exaustiva, cansativa. Mas se ela é vivida com respeito, com limite, com tarefas que são delegadas, é leve, é prazeroso, ela pode sim se tornar uma maternidade muito potente e muito feliz. Certo. Agora eu tenho Sim. 3 perguntas para te fazer. Três perguntas? Vamos lá. Eu tenho mais 3 perguntas. Sim. Como que nós, homens, né, podemos contribuir, né, nesse processo, por exemplo, da gravidez, Sim. né, até após o nascimento da criança? Vamos supor, né, que a mãe esteja passando tudo isso que você já nos trouxe, né? Situações, porque às vezes é uma mãe pela primeira vez, né? Que eles costumam falar, né? Os pais, né? Que são os primeiros pais, né? Pela primeira vez. Viagem, Primeira viagem, né? Sim. Como que o marido também pode contribuir, né? Para ajudar nesse processo, psicologicamente falando, né? Sim. Porque pro marido você sabe que é diferente. É diferente, né? O homem, ele só entende quando nasce. Ele não entende quando está na barriga, né? E as mulheres precisam também entender isso, né? Que os homens, eles não acessam a grandiosidade do que é o gestar. Isso é presente de Deus para a mulher. Ela acessa isso, né? O homem, ele fica ali, mas gente, pera, eu não tô vendo esse bebê, né? Tem coisa esquisita. Mas como que o homem pode ser apoio nesses momentos? Desenvolvendo essa sensibilidade da escuta, do acolhimento. Eu acho, Cris, que isso não só na gestação, isso em todo o processo de um relacionamento, né? O homem e a mulher precisam aprender a se acolher, validar o sentimento do outro. Se você tá triste, tudo bem, eu entendo a sua tristeza, eu tô aqui, eu não posso sentir os que você tá sentindo, mas eu estou aqui. Às vezes a única coisa que a gente precisa dizer pro outro é, eu estou aqui. Essa é a frase mais potente que existe na face da Terra. Não é assim, falar, fica calma, tá tudo bem. Como assim fica calmo? Não sei como ficar calmo. Mas dizer, pegar na mão e falar, eu não sei o que você tá sentindo, eu não sei o que você tá passando, mas eu estou aqui. O que você demanda de mim? O que você precisa de mim? O homem, infelizmente, né, ou felizmente pela sua natureza, ele não desenvolve essa sensibilidade de acolher. Isso é muito mais da mulher. Mas os homens de agora estão mais abertos a aprender a fazer isso, né? Acolher, não julgar. Porque sabia, Cris, que uma das pessoas que mais julgam a mãe é o pai do filho. Olha que loucura, né? É o pai que fala assim, ah, mas você não fez isso. Ah, mas você esqueceu tal coisa. Ah, o menino tá chorando sua culpa. Nas relações, o pai é quem mais julga a mãe. E isso é unânime. As mães que estão nos ouvindo aí vão falar. Realmente, o pai do meu filho, ele chama minha atenção toda hora que eu esqueço alguma coisa. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Sair do lugar de ser julgador e passar para o lugar de acolhedor. Se colocar no lugar, né? Exatamente. Então, uma pergunta engraçada. Essas questões dos desejos, né, das mamães, isso é mito ou é verdade? Ou às vezes, né, a pessoa às vezes, a mulher às vezes acompanha aquilo que ouviu de uma outra, não, realmente eu tô com desejos estranhos, manga com chocolate, chocolate não sei com o quê. Então, isso é verdade mesmo? Isso é verdade, né, porque é o corpo que tá demandando algum nutriente que tá faltando ali. E o homem que lute. E o homem que lute. E sabe que é uma coisa importante? Independente se isso é mito ou se é verdade, se a mulher tá tendo um desejo psicológico e não fisiológico, gente, se você tá grávida, né? Se o casal está grávido, vive tudo que tem para viver, porque passa muito rápido, né? Num piscar de olho nasceu o neném. Vive isso, curte isso, namora isso. Sabe, Cris? Porque depois nunca mais você vai poder falar, eu tô com desejo de tal coisa. Vou olhar pra você e falar, sei, né? Então, deixa isso vir, né? Por que a gente fica tão resistente de viver as coisas que a vida tem pra dar pra gente, né? Exato. Deixa vir, deixa emergir, deixa isso fluir entre o casal. Brinca com isso, vive isso, ri disso,
né? A vida assim vai ser muito mais leve. Certo. Agora, só mais uma pergunta, Amanda. Não precisa responder agora, Sim. mas porque é uma pergunta polêmica. Recentemente, né, nós temos visto isso em alguns países, se não me engano, na Argentina foi aprovada a questão do aborto. Qual a sua opinião com relação a isso? Forte, né? Isso não estava combinado, não hein, Cris? estava combinado. Mas como a gente está falando, né, sobre saúde mental, porque realmente é um assunto que dá pra gente, né, abrir vários leques, né? Exatamente, sabe, Cris? Eu achei conveniente te perguntar, sim, né? Sim. Porque nós estamos falando aqui, gente, né, quando você fala, né, sobre essa questão, né, da psicologia, da saúde mental da mulher, nós estamos falando da mulher. Exatamente. Mas o que a gente mais tem visto ultimamente são adolescentes, né? Sim, engravidando. Sim. Então, quando você fala mulher, aí eu fico imaginando, se já é difícil para uma mulher, né, com o corpo formado, com a cabeça melhor, né? Aí entra essa questão, né? Por isso que eu queria te fazer. Qual a sua posição, ou quando fazer, né? São dois olhares, eu acho que o ouvinte abre o coração e os ouvidos para entender os meus pontos de vista, né? Todo mundo tem o direito de ter uma opinião. Até me perdoa por te perguntar, te Sim, pegar de surpresa. por essa side, mas olha a questão. Mas é porque eu achei conveniente a gente Sim. abordar isso. A gente pode interpretar por dois pontos de vista, e aí eu, enquanto ser humano, eu, Amanda, interpreto por dois pontos de vista, porque eu, enquanto psicóloga, não posso desprender dos meus valores. Sim. Né? Eu sou um ser humano que tem valores, que recebi uma criação X e fui desenvolvida num ambiente X. Eu, enquanto Amanda, ser humano, dentro dos meus valores, e aí abre até um parênteses aqui, ó, o meu valor religioso, não me permite que eu ache, né, que eu emita uma opinião dizendo, isso é lindo e maravilhoso, né? E aí sim eu me posiciono contra, porque eu sou a favor da vida e eu acredito que um embrião é vida. Tá? Mas a gente precisa olhar também para um outro ponto de vista, que é um ponto de vista de saúde pública, né? Sim. As mulheres, elas morrem mais tentando aborto clandestino do que se tivesse liberado o aborto. Então, assim, a gente está dizendo de preservar a vida da mulher que está tentando fazer isso. É um problema de saúde pública muito grave, porque quem quer fazer, faz. Quem quer fazer, dá um jeito. E aí, dentro desse jeito que a pessoa vai fazer, ela se coloca muito em risco. Sim. E aí a pessoa deve falar, mas ela quis fazer problema, ela quer lidar com a consequência. Aí a gente vai lidar com outro problema, um problema social, né? Um problema que às vezes a gente não acessa, que é uma questão ali de vulnerabilidade financeira, familiar. Amanda, mas põe para adoção. Mas carregar uma gestação, né, inteira não é tão simples assim, né? Gasta dinheiro, gasta investimento e tudo mais. Então eu queria que as pessoas entendessem o meu ponto de vista. São dois pontos de vista, né? Eu, enquanto profissional da saúde, compreendo o lado que é um problema de saúde pública, que deveria ser tratado na prevenção da gestação, né? Que deveria ter mais programas de colocar para as pessoas, olha, é assim que previne filhos. Né? E aí a grande polêmica da educação sexual nas escolas, que é uma outra questão que eu acho que passa por uma interpretação muito errônea, né? A importância de colocar, olha, é assim que se previne. E aí eu tô dizendo em todas as classes sociais, porque eu já vi em consultório gente de classe social alta que não recebeu educação sexual em casa, né? Mas, tá vendo como é que abre, né? E aí eu tô dizendo também da minha questão pessoal, a Amanda enquanto pessoa, eu não consigo concordar com isso, entende? Então, acho que eu fico aqui entre essas duas situações, né? E é uma pergunta muito complexa, muito difícil, cada um tem que ter a sua opinião sobre isso. Eu acho que nesse quesito eu não tenho pretensão de influenciar ninguém, né? E que a gente respeite a opinião do outro sobre isso, porque é muito polêmico, né, Cris? Verdade. Mas como você, né, estava tratando sobre isso, né, eu fico pensando nisso, né, eu estou me colocando no lugar, né, por exemplo, de uma adolescente, pensa, né, se uma mulher, né,
Sim. já com o corpo formado, já tem ali, às vezes, tem uma maior experiência, uma mente, né, já é mais equilibrada, que dirá para uma adolescente, né, passar... A adolescência traz vários problemas de saúde mental. Vários, Exato, né? né? Então é uma marca aí muito grave na vida de alguém que chega nessa situação. Quem sabe a gente até trabalha Pode esse, trabalhar esse tema aqui, né? né? Amanda, qual é a sua mensagem final, né, para os nossos ouvintes, né, dessa terça-feira? Depois dessa, vou respirar aqui, né? Eu queria deixar para o ouvinte muita ideia de que, independente se você é mãe ou não é mãe, acolha as mães que estão do seu redor. Às vezes tem uma mãe aí no seu trabalho que ela precisou faltar porque o filho está doente, e acredito que você é o primeiro a dizer assim, ah lá, tá faltando à toa, né? Então, acolhimento. Acho que a mensagem que eu quero deixar para as pessoas é, olha, acolha as mães. Elas precisam ser escutadas, elas precisam ser ajudadas, acolhidas, né? E muitas vezes o bebê nasce e ele é o centro das atenções e a mãe fica ali como coadjuvante, sem ter um apoio, uma ajuda, sem ter ali uma mão estendida para ela, e muito dedo apontado e muito Sim. julgamento, né? Porque a mãe parece ser a pessoa que mais erra na face da terra, quando na verdade ela tá dando o melhor dela dentro do melhor que ela recebeu de alguém. Então, acolher isso é muito importante, tomar consciência disso é muito importante. Sabe de uma coisa, Cris? Quem mais julga as mães são os pais e outras mães. Isso daí é o que mais me dói, né? De ver mães julgando mães. Sim. Parece que numa competição, né? Eu sou uma mãe melhor que você, meu filho é mais bonito que o seu. Por favor, gente, não precisamos disso, né? Aí você tem a questão da sogra, e né? tudo mais. É mãe julgando mãe. É mãe julgando mãe. Mãe julgando Meu mãe. Meu filho foi criado assim, né? Exatamente. É assim que era bom, assim que dava certo. Então, acolhimento com a vida do outro, a forma do outro de fazer. Assim o mundo vai ser muito melhor. E como o Dia das Mães que passou, a gente vai ter Dia das Mães muito mais agradáveis. Isso. Então pensem nisso. Tá certo, Amanda. Mais uma vez, obrigado, viu? Desculpa pela saia justa, mas eu precisava te fazer essa pergunta. Sem problemas. Acho que me sai bem. Não vou ser cancelada aqui nessa cidade de Itaúna de falar psicóloga foi lá na rádio falar disso. Não vai ser não. A gente se saiu bem aqui. É ótimo. Gente, precisamos falar sobre isso. É um oferecimento do Instituto Mental Health. E você, ouvinte, quer seja onde vai ser, né, mamãe? Você que está nos... Nós temos muitas ouvintes, viu? Ah, é? Muitas ouvintes que são mães conectadas aqui na 106,5. Nós tivemos uma promoção, né, recentemente aqui, uma participação intensa. Que bom. Sintam-se acolhidas pelo Instituto Mental Health. Ótimo. Lá vocês vão receber esse afeto que às vezes a gente não acha lugar nenhum. Ótimo, isso mesmo. Instituto Mental Health é um lugar, gente, inovador, com uma dupla de psicólogas especializadas para oferecer serviços de psicoterapia individual, em grupos, workshops, serviços personalizados de saúde mental em empresas e escolas. Não deixe sua saúde mental de lado. Procure o Instituto Mental Health na rua Cassiano Dorna, 61, no centro de Itaúna. Então você que nos ouve também em outras cidades, pode procurar o pessoal, que eu vou passar também o telefone para quem quiser mandar uma mensagem ou agendar um horário, 379-9846-0672. Anotou? 379-9846-0672. Siga também no Instagram, @Instituto Mental Health. Lembrando que o nosso quarto, né, essa entrevista, esse nosso bate-papo está acessível depois também no Instagram, né, da Conexão FM, @Conexão FM 1065. Mais uma vez, obrigado, Amanda. Obrigada, Cris. Semana que vem com novidades. A gente vai trazer convidados em todas as nossas entrevistas. Então, gente, fica de olho, porque os temas serão muito legais e transformadores. Até semana que vem, Cris. Muito obrigada. Tá certo. Obrigado a você, viu? Boa tarde. Cris, você quer fazer as pessoas de Itaúna me odiarem? Apaixonar